Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é Matheus. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Spring Boot. E na última aula nós vimos aqui que nós temos aqui esse erro 500. Esse erro 500 é um erro que o Spring trata automaticamente quando acontece uma exception. E aqui a gente tinha uma mensagem também que tinha o nome de trace, né? Que vinham várias informações, e nisso nós tiramos essas informações, porque tem nome de classe, tem nome de método. A gente não precisa mostrar isso, né, para o cliente, para o front-end, etc. Então o que a gente vai estar fazendo aqui hoje? A gente já viu aqui como melhorar um pouco essa aparência. Só que esse erro aqui específico da gente estar procurando um ID que não existe, ele não pode retornar um 500. Ele tem que retornar um código 404, que é no content. E é isso que a gente vai estar fazendo hoje. Então é isso, uma ótima aula para todos e vamos lá. Então pessoal, aqui no nosso código a gente tem a seguinte linha naquele método lá que a gente está buscando o ID. A gente tem aqui, ó, var remédio igual a repository.getReferenceById, e tendo o ID como parâmetro aqui, né, do nosso método. O que acontece? Esse getReferenceById, quando ele recebe um ID que não existe, ele lança uma exceção chamada EntityNotFoundException. E com isso, por ela não ser tratada, o Spring capta essa exception e trata como 500. Só que esse não é o retorno correto, né? A gente tem que retornar um 404. Então, nós temos que criar uma classe que vai ser responsável por captar essa exception e tratá-la adequadamente. Pensem comigo. Aqui, bom, eu acredito que se você está aqui, você já estudou Java. Se você estudou Java, você conhece uma estrutura chamada try-catch, que é um bloco de código que a gente cria para tratar determinadas exceptions que podem ocorrer no nosso código. Tudo bem, a gente poderia estar utilizando esse try-catch aqui, dentro desse método. Porém, se a gente utilizar esse try-catch aqui, ele só vai funcionar aqui. E vamos supor que a gente vá tentar reativar um ID que não existe, ou inativar o ID que não existe. Vocês conseguem perceber que se a gente tentar fazer alguma dessas coisas aqui, mas o try-catch está só aqui, nesse método aqui ele vai voltar a demonstrar o 500, que é o tratamento padrão do Spring. Não vai estar demonstrando o tratamento que a gente vai estar criando aqui. Então assim, sem falar em outros possíveis controles. Por exemplo, aqui a gente criou o remédio, mas vai que tem um controller de paciente, um controller de médico, e se você tentar pegar um ID de um médico que não existe, ou o ID de um paciente que não existe, ele vai tratar como 500, porque o try-catch ele só vai funcionar dentro desse escopo aqui desse método. Então o que a gente tem que fazer? Criar uma classe, e dentro dessa classe aqui, no nosso pacote, a gente vai estar implementando um código que ele vai tratar o erro em qualquer lugar que ele apareça na nossa aplicação. Vamos aqui agora então criar o pacote, né, responsável por estar guardando esse conteúdo de tratador de erros. A gente tem aqui o pacote controllers e o pacote remédio. Vamos criar mais um pacote aqui, ó, new package. E o nome desse pacote vai ser todo esse nome aqui, ponto infra. Infra de quê? De infraestrutura do nosso projeto. Aí vamos lá, dar um finish, criou esse novo pacote. Dentro desse novo pacote, nós vamos colocar uma nova classe. Podemos botar o nome de tratador de erros, ou o que vocês acharem melhor. Tratador de erros. Ok, finish. Porém, vocês têm que lembrar aqui que essa aqui é uma classe Java normal. O Spring não vai carregá-la automaticamente. Como é que a gente faz isso? A gente faz aquela mágica das anotações que vocês estão vendo acontecendo direto aqui, né? Então vamos colocar aqui, ó, uma anotação nova. REST Controller Advisor. Esse REST Controller Advisor vai ser responsável por toda vez que acontecer alguma exception, essa classe aqui vai ser buscada, vai identificar se a gente está tratando essa exception aqui e vai determinar o tratamento que a gente escolher. Caso ela não esteja aqui, volta para lá e o Spring taca o erro 500, né, que é o padrão do Spring. Aí aqui dentro a gente pode também estar criando o nosso método, né? Vamos botar aqui, ó, tratador 404. Aí abre parênteses e abre chave. Padrão, né? Agora aqui que entra a jogada. Como é que o Spring vai conseguir identificar que para esse método aqui específico, ele vai ser para determinado tratamento? Por exemplo, aquela EntityNotFoundException, por exemplo. Como é que a gente vai dizer que é esse método aqui que vai ter que acontecer quando ela ocorrer aqui na nossa aplicação? Quando ela ocorrer na nossa aplicação, ela vai ser... Aconteceu uma exception. O Spring vai ver que essa classe aqui tem esse REST Controller Device, vai começar a ler
essa classe. Mas como que ele vai identificar o ponto dessa classe que ele tem que tratar tal exceção ou outra exceção? Aqui que a gente coloca. A gente coloca aqui, ó, exception handler, que é uma anotação. E aqui a gente bota os parênteses e bota aqui dentro dos parênteses o nome da anotação da exception que vai ocorrer. Que na verdade é entity not found exception. Está aqui, ó, not found exception .class, para indicar que é uma classe. Beleza, aqui a gente está demonstrando para o Spring que a nossa aplicação tem um tratamento exclusivo para esse tipo de exception. Aí aqui, para a gente finalizar o nosso método, a gente tem que tirar esse void daqui e dizer que esse método vai retornar, na verdade, um response entity, né? Que é a mesma classe que a gente utilizou lá nos nossos controllers, né? E aqui dentro, a gente vai colocar o quê? O return, e vamos retornar o response entity, apagar esse t aqui que aparece automaticamente, .notFound.build. A gente vai estar criando o corpo da requisição, o corpo da resposta, na verdade, que vai estar devolvendo para a gente um not found. Deixa eu ver aqui o que aconteceu nesse erro aqui. Response not found.build. Deixa eu apagar esse t aqui, que esse t está dando problema. Aí, ó, resolvido. Só que aqui a gente tem um problema. Ele vai ficar mostrando que tá amarelinho. Por que ele fica amarelinho isso aqui? Se você botar o mouse aqui em cima, ele vai falar, ó, mostra pro... Tem que ter um tipo de retorno desse response entity dentro do generics. O que você vai estar devolvendo nesse response entity? Qual é o tipo que você vai estar devolvendo nesse response entity? Aqui a gente pode enviar uma coisa muito simples, que é abrir o generics, né, que são esse maior que e menor que, e botar o sinal de interrogação, que ele é tipo um coringa. Qualquer tipo vai funcionar, entendeu? Aí a gente já conserta o nosso método. E aqui, pronto. Aqui a gente já tem o nosso método tratado. Só dá o Ctrl S. O nosso erro vai ser tratado por esse método agora. Aí agora que a gente já fez aqui o nosso método aqui e já entendemos como é que ele funciona, a gente pode simplesmente testar, né, que é a melhor parte. Já salvamos, o projeto está rodando. Vamos lá no Insomnia, aqui, e vamos fazer essa requisição novamente, que é o 14. Ó. Esse aqui era o resultado que vinha antes, 500, internal server error. Agora vamos dar o send aqui, ó. Olha que bacana, 404 not found, ou seja, está ficando padronizado bonitinho de acordo com os códigos HTTP. Aí vamos só fazer uma revisão aqui. Nós temos o controller, esse controller ele vai captar essa exception, só que nessa exception ela não vai ser tratada aqui, ela vai ser tratada nessa classe que a gente criou. Como é que o Spring sabe disso? Porque ela vem com essa anotação aqui, REST_CONTROLLER_DEVICE, toda vez que tiver um erro em alguma exception, o Spring vai correr para essa classe aqui, e dentro dessa classe nós teremos alguns outros métodos também, mas aqui nessa aula focamos nesse. Vai ter esse método aqui com essa anotação que vai estar indicando que se a exception que acontecer for desse tipo, vai ser tratada dessa maneira. Vai construir um corpo de requisição aqui com notFound.build. Pronto, problema resolvido. E assim, a gente também tem que tratar, quando a gente fizer tentar cadastrar um remédio com um campo inválido e tudo mais, a gente tem que tratar também, né? Para ir lá a resposta correta e não vir aquele internal server error. Por exemplo, vamos fazer aqui um teste. Vamos tentar cadastrar o cadastro. Vamos apagar esse oral aqui e vamos tentar mandar a requisição. Olha, ele manda 500. Não é esse o erro certo, né? Não é esse o erro que tem que aparecer aqui. Isso a gente trata na próxima aula, tá bom? Agradeço a todos pela preferência. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima noite e até a próxima aula.